Irmãos, agora nós vamos para a palavra. Essa igreja, irmãos, está sendo uma bênção. Uma igreja uma igreja abençoada. Esse é um momento precioso. Mais uma vez vamos pedir para os irmãos ficarem atentos, não sair durante a mensagem, durante a pregação, nem para ir no banheiro, nem para tomar água. Vamos ficar todos aqui. Viemos nessa noite ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo a nos dizer nessa noite. Estamos aqui para isso. E vamos ouvir então aquilo que Deus tem a nos dizer. Nessa noite nós convidamos nosso irmão Marcos. Ele vai trazer a palavra de Deus para nós nessa noite. Irmãos, fica de pé mais um minuto aí. Vamos orar por ele, irmãos? Você ora por ele? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por ter nos trazido na tua casa para ouvir a tua palavra. Queremos te pedir que seja um teu servo, que o Senhor fale através desse teu servo aos nossos corações nessa noite. Queremos ouvir os teus conselhos, Senhor, fale conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que Deus seja louvado. Quando você orar por um pregador, meus irmãos, sempre pede misericórdia e graça, né? Senhor, age com misericórdia e graça na vida desse teu pequeno servo aí. Irmãos, eu sei que a gente tem esse cuidado, né, de não sair durante as pregações e tudo mais, mas nós já tinha combinado, toda vez que o senhor precisar sair, a gente já tinha combinado antes, eu e o vô, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus nessa noite. E eu espero que isso faça sentido na vida de vocês, assim como fez sentido na minha. Eu recebi o convite já há algum tempo para fazer essa pregação. E é muito interessante como ela chegou até mim. Eu estava dormindo, e em um determinado momento do sono, eu vi claramente sobre o que eu precisava pregar. E eu estava naquele soninho, sabe aquele soninho? Estava frio, né, gente? Estava frio esses dias atrás. E eu estava abraçado no edredom, meu edredom gostoso. E eu estava aqui assim, e eu falei, não, amanhã cedinho, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou anotar isso aqui. Aí eu falei, amanhã cedo eu não vou lembrar não, esse negócio. E eu estava quentinho, gostoso. Falei, mas isso aqui, não vou, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um golinho de Alzheimer. Eu esqueço as coisas rapidamente. Aí não teve jeito, irmãos. Eu tive que levantar, tive que anotar, separar. Eu peguei, como eu estava com difícil acesso a algumas coisas, nem o meu celular estava por perto. Eu peguei o celular da Dai e mandei algumas mensagens para o meu celular do celular da Dai. Tudo que eu tinha sonhado, né, naquele momento. Eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com vocês e quero crer que Deus vai falar tudo aquilo que eu sou incapaz de falar. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você que veio armado aí, preparado, pode abrir. A gente vai passear um pouco pela Bíblia hoje, eu gosto bastante. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou dar uma leve umedecida na garganta aqui. 2 Coríntios 5,17. Um texto muito conhecido, creio que a maioria nem precisaria abrir a Bíblia. Se eu começasse a falar o texto, creio que a maioria saberia completar, né? Vamos fazer um teste? E assim que se alguém está em Cristo... Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse texto no dia de hoje. A última vez que eu preguei aqui nesse púlpito no domingo à noite, a gente falou algo parecido sobre a opção, como seriam novos começos e tudo mais, mas agora eu quero tratar um pouco sobre o que seria essa nova criatura e sobre tudo isso que nós vamos decorrer
ao longo desse texto, né? É muito interessante a gente tentar começar algo novo, mas é muito difícil a gente começar algo novo quando a gente está olhando para o passado. A gente falou isso, inclusive, na nosso último bate-papo, quando eu estive aqui nesse púlpito. Mas nós vamos falar de outros pontos. Eu quero dividir esse círculos em alguns blocos, esse versículo em alguns blocos, e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. E o primeiro bloco, a primeira parte desse versículo que a gente vê é: assim que, se alguém está em Cristo, e aqui a gente faz uma pausa. Porque eu queria entender junto com vocês nessa noite o que é, enfim, estar em Cristo. Porque a minha vida inteira, irmãos, eu não sei vocês, mas a minha vida inteira eu fui ensinado sobre esse versículo. Esse versículo é muito conhecido dentro da igreja. E ele se referencia diretamente a uma vida nova com Jesus, amém? Alguém que conheceu Jesus durante a trilhada do seu caminho, reconheceu quem ele era e decidiu viver uma nova vida com ele. E isso é maravilhoso, irmãos, isso é verdadeiro, tá? Então você decidiu abandonar uma vida e começar a viver uma nova vida com Cristo. A gente acha que estar em Cristo é apenas aceitá-lo. A gente acha que acabou aí, né? Eu estou em Cristo e sou uma nova criatura porque eu aceitei. Mas a gente vê claramente, gente, se a gente tentar entender um pouco mais isso aqui, será que só ser batizado, será que fazer parte de uma igreja, será que cumprir rituais é o suficiente para dizer que eu estou em Cristo? Presta atenção no versículo. Assim que, se alguém está em Cristo, começa assim, não é? O texto não fala, e assim que, se alguém esteve em Cristo, ou se alguém passou por Cristo, mas se alguém está em Cristo. Estar em Cristo é uma permanência. É algo que deve ser buscado. É algo que deve ser conquistado diariamente. Me converter, fazer parte dessa igreja, estar junto com vocês, isso é bom demais, irmãos. Isso aqui é glória a Deus por esse momento que a gente tem de estar juntos, em família. Podemos curtir desse bom louvor, dessa música, desse bom prédio, de um ar-condicionado gostosinho. Mas estar em Cristo é um pouco mais do que isso. E sabe quando eu comecei a perceber isso na minha vida? Que esse estar em Cristo era um pouco a mais do que aceitá-lo, do que recebê-lo, do que passar pelas águas. Eu percebi que quando eu passava por Cristo, de vez em quando, o passado dava uma... Vem cá. Eu quero você de novo, vem cá. Oh. Eu nasci num lar cristão, irmãos. Bercinho cristão, criado em casa, ouvindo hino, lendo a palavra dentro de casa, indo na igreja. E me converti muito cedo. Mas de vez em quando, né? Ó, sabe? O anjinho desse lado, o tinhoso nesse outro aqui, ó. Ó, vem cá, vem cá. Irmãos, por muitas vezes eu caí. Por muitas vezes eu caí. E acredito que essa minha realidade não é uma realidade só minha. A gente se sente atraído pelo pecado, pelo mal, pelo nosso passado, pelaquela vida de antigamente, né? Sabe? Quando você já se converteu, você conheceu, você se entregou, você se batizou, mas aquela vidinha, aquele 1% vagabundo que ficou dentro de você, né, irmão? É aquele 1% que dá aquela puxadinha, né? E é aí que eu quero falar, é desse 1% que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Porque esse 1% só vai viver, só vai existir e só vai ganhar de você se você estiver passando por Cristo, ou se você conheceu a Cristo, mas se você não estiver nele. Lá em Gálatas, vamos passear pela Bíblia, tá, irmãos? Vamos lá, fica com a espada no jeito aí, com o celular. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Um texto também muito conhecido. Gálatas, capítulo 2, versículo 20.
Ele vai falar um pouco sobre a condição principal para que a gente possa estar em Cristo. Gálatas 2:20. Ele vai falar o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa linda. É isso. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente está falando aqui de uma só carne, de um casamento. Lembra que lá em Apocalipse a Bíblia vai tratar a igreja como a noiva de Cristo? A gente está falando de um relacionamento. Olha que interessante. Quando a Bíblia fala de casamento, de relacionamento, de homem e mulher, ele fala de uma só carne. E aqui Paulo fala: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida não é mais minha, mas é dele. Isso aqui é interessante, irmãos, porque quando a gente olha para nós mesmos, lembra aquela reflexão que a gente faz todo domingo de ceia? Ou deveríamos fazer, né? Que a gente examina a nós mesmos e olhamos o mais profundo do nosso ser e tentamos enxergar quem somos, se tem algo para a gente realmente se arrepender, se a gente precisa pedir perdão de alguma coisa. E eu não sei quão profunda é a sua reflexão quando você passa por isso, meu irmão e minha irmã. Mas, se você olhar para a sua vida inteira, ou vamos reduzir um pouquinho esse tempo, se você olhar para a última semana, será que não tem nada para se arrepender? Será que não tem nada para pedir perdão? Será que não tem nada para mudar? Será que não tem nada para renovar? Assim que, se alguém está em Cristo, quando a gente está em Cristo, coisas maravilhosas acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. A primeira coisa que a gente vai fazer é que Cristo passa a viver em nós e não mais eu. Ou seja, aquela minha vontade, aquele 1% vagabundo que a gente comentou agora há pouco, ele para de me dominar. Ele ainda existe, irmão, mas eu domino ele. Amém? Ele ainda existe, mas eu domino ele. Mas ele já não me influencia mais. O próprio Cristo, irmãos, quando estava no deserto, ele foi tentado. E se ele foi tentado, ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Em Hebreus diz isso, né? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Porque em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Correto? Então não só ele mandou você não fazer, mas ele veio aqui e falou: é assim que se faz. Quando a tentação se apresentar para você, mesmo que ela apareça em forma de palavra, você precisa conhecer e com a palavra você vai rebater. Lá em Romanos 8:1, ele dá um outro resultado maravilhoso da vida daquele que está em Cristo. Repara que a gente vai falar do mesmo tempo aqui, aquele que está em Cristo, não aquele que esteve. Ele vai colocar, óbvio, no plural aqui, então a gente está falando dos que estão em Cristo, dessa igreja do Senhor, amém? Romanos 8:1 vai falar o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente está em Cristo, a condenação que era minha caiu sobre ele. Vocês repararam as músicas que a gente cantou aqui? A gente falou sobre morte, falou sobre a ressurreição, falamos sobre como é caminhar com Cristo, até o dia que a gente reconhece que ele está caminhando com ele. Quando a gente vê a história daqueles homens que estavam a caminho de Emaús, Jesus já estava caminhando com eles. Eles estavam tristes, estavam abatidos, estavam desesperançosos. Mas quem que estava caminhando com eles? Jesus estava do ladinho deles o tempo todo.
Eles só não tinham tido os olhos abertos ainda para reconhecer meu irmão e minha irmã. Mas talvez essa noite seja tempo de você reconhecer que Jesus nunca deixou de caminhar do seu lado. Independente do momento, independente da tristeza, independente do abatimento que se passa pela sua vida, Jesus nunca deixou de caminhar para o seu lado. E de repente o momento de partir o pão e seus olhos se abrirem, você vai voltar a enxergar Ele mais uma vez. Estar em Cristo é ter uma vida unida à vida dEle. Nós somos não só participantes da morte, mas nós somos participantes da ressurreição. E nós somos participantes também para ser guiados pelo Espírito dele e participantes dessa missão. Ele deixou uma missão para mim e para você. Então, estar em Cristo é a gente entender realmente quem nós somos, que nós estamos unidos a Ele. Que eu participei da morte, participei da ressurreição, e agora eu tenho uma missão para ser cumprida. E missão dada é missão cumprida. Amém? Mas a gente continua, tem um processo a ser executado. Tudo que a gente está falando aqui hoje é um processo. Assim como a santificação, a gente está falando que se eu estou em Cristo, que a gente entendeu agora um pouquinho do que é estar em Cristo, nós nos tornamos ou passamos a ser uma nova criatura. Glória a Deus por isso. O que é ser uma nova criatura, então? A gente já falou o que é estar em Cristo. E estar em Cristo não é só tido conhecido Ele um dia, não é só ter passado pelas águas um dia, mas é estar vivendo na presença dEle, correto? Aí descobrimos isso, falamos um pouquinho sobre participação na morte, na ressurreição e na vida. Se eu tenho tudo isso, eu passo a ser uma nova criatura, em novidade de vida. E o que é ser essa nova criatura? Irmãos, vocês lembram do primeiro amor? Do primeiro amor, de uma forma muito especial, daquele primeiro amor que você sentiu quando você se encontrou com Jesus. O sentimento que você teve. Teu peito ardeu. De amor, de vontade, Você já conhecia um crente chato recém-convertido, irmão? Aquele crente que não perde uma oportunidade de achar blausado. E Jesus, e tome Jesus... E café da manhã é um pão com manteiga, um pingado e Jesus. E glória a Deus por isso, né? Como seria bom se todos vivêssemos nesse primeiro amor. O fervor que a gente tinha, essa chama que ardia no nosso peito. O que é ser uma nova criatura? Irmãos, esse texto eu sempre li com muita preocupação. E sempre tive medo de me enquadrar nele. E é um texto que todos nós temos que ler com preocupação e temos que ter medo de nos enquadrar nele. Mas eu gostaria de pedir para os irmãos de abrirem suas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. João, guiado pelo Espírito Santo, já no exílio, escrevendo Apocalipse. E essa é a carta à primeira igreja. Irmãos, eu não vou me aprofundar muito nesse texto, que dava para a gente passar horas conversando sobre esse texto, e de todos os pormenores que ele trata, todos os seus simbolismos, né? Todas as metáforas que se aparecem aqui, todas as representações, mas eu vou tentar esclarecer um pouco o que a gente vai ler junto, tá? Então abram, por favor, em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. O anjo da igreja, a gente está falando aqui do pastor que cuidava da igreja, tá bom, irmãos? Eu vou fazendo essa interpretação para vocês, para a gente não ficar muito perdido no que a gente está dizendo. Então, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Então, Jesus Cristo falando para João, ó, escreve o que eu vou te falar, isso aqui você vai encaminhar para o pastor que está à frente daquela igreja. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais.
As estrelas aqui também se referenciam aos pastores e os castiçais. Lá no capítulo 1 a gente vai ver que está fazendo referência diretamente às igrejas, tá bom? Então aqui de Éfeso, depois Esmirna, Tiatira, enfim, todas as 7. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sei que vocês sofreram e têm paciência, e trabalhaste pelo meu nome sem se cansar, em algumas versões, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, ou seja, se você não fizer isso, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, desculpa ficar voltando, mas tem um cunho didático isso, tá? O que a gente comentou que era o castiçal? As igrejas, correto? E aqui ele está falando para o pastor das igrejas. E para aquela igreja, aquele povo de um modo geral. E ele está falando, se você não voltar para o seu primeiro amor, eu vou tirar do seu lugar esse castiçal. Eu vou tirar isso aí de você. Parafraseando o versículo 6, ele vai falar assim: eu sei, porém, que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas era um povo na época que espalhavam algumas doutrinas falsas dentro da igreja. Tá? Então ele está, aqui o próprio Cristo está falando, isso aqui pesa a favor de vocês. Eu sei que vocês abominam as falsas doutrinas. Eu sei que vocês expurgaram do meio de vocês aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Eu sei que vocês acharam alguns como mentirosos, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Irmãos, quando a gente está falando de nova criação, de sermos uma nova criatura, Deus não está falando apenas de um novo nascimento, mas Ele está falando de um novo amor, de um novo primeiro amor. Ele está falando de você viver como uma nova criatura todos os dias, de ser hoje um pouquinho melhor do que você foi ontem. E é engraçado, irmãos, porque se a gente parar para pensar nessa questão, Marquinho, o que exatamente é ser uma nova criatura? O que é nascer de novo? O que é passar por essa experiência? Como passar por esse primeiro amor de novo? Essa dúvida não é só nossa, essa dúvida alguém muito imponente, uma figura pública muito conhecida no tempo de Jesus, fez uma pergunta muito parecida. Lá em João 3, capítulo 3, versículos de 1 a 6, a gente vai ver o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, chamado de príncipe dos judeus, participante do sinédrio, uma pessoa importante. Ele foi à noite conversar com Jesus. Alguns historiadores e estudiosos dizem que ele não poderia ser visto com Jesus naquele momento. Tem alguns que dizem que é o momento que ele encontraria Jesus sozinho e poderia assim então conversar com ele e tirar suas dúvidas. Mas enfim. João 3, versículos de 1 a 6 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele. Eu acho muito engraçado, porque ele veio aqui reconhecendo quem Jesus era. Falou, eu sei que os fariseus estão perseguindo o Senhor, mas eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, pelos sinais que o Senhor tem demonstrado. E Jesus não só não se ensoberbece com isso, como responde isso de uma forma até meio inusitada. Ele não agradece, ele não glorifica, ele só fala. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Irmãos, vou abrir uma aspas aqui, um parênteses, porque o que eu vou falar aqui não está contido na Bíblia. Isso é uma interpretação minha sobre o que aconteceu, tá? Nicodemos chegou lá e estava falando sobre quem era Jesus, o que ele sabia que Jesus estava fazendo e quem era Deus. E não faz pergunta nenhuma, e Jesus responde com esse versículo 3 que nós acabamos de ler. E eu quero crer que aqui nesse momento, Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que Nicodemos ia perguntar, o que eu farei para herdar o reino de Deus? Sabe aquela mesma pergunta do jovem rico? Aquela mesma pergunta do jovem rico. Lendo o contexto, é a única coisa que chega na minha memória e faz sentido para mim. E Jesus, conhecendo isso aqui dentro do coração de Nicodemos, já responde exatamente o que ele quer saber. Ele fala assim, Nicodemos, eu sei quem você é. Eu sei que você é o príncipe dos judeus. Eu sei que você é um fariseu. Eu sei que você guarda a lei. Eu sei que você dá o dízimo da hortelã. Eu sei que você dá o dízimo de tudo que você recebe. Eu sei que você tem guardado todo o estatuto. Ou seja, eu sei que você tem sido extremamente ortodoxo no que se diz em relação à lei. Mas, na verdade vos digo, isso aqui quer dizer que Jesus estava chamando a atenção para algo extremamente verdadeiro e profundo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Irmãos, isso aqui faz sentido para a gente também. Não estou chamando ninguém aqui de fariseu. Mas Jesus está falando para um dos homens mais proeminentes para a religião, que toda a religião que ele tinha não poderia levá-lo a lugar nenhum. Simplesmente assim. Irmão, tua religião não pode te salvar. Não importa. A tua religião não pode salvar. A tua igreja não pode te salvar. O teu pastor não pode te salvar. O teu amigo não pode te salvar. Um novo nascimento pode. Um novo nascimento pode. Reconhecer quem ele é. Nascer de novo. Assim como a gente vai ver no versículo 4 em diante, que diz assim, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, Deus te abençoe, viu, irmã? Pode um homem entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer? Nicodemos já estava reconhecendo o quê? Que estava enrolado aqui, né? Falou, ficou difícil. Essa resposta que Deus tinha para a minha pergunta, que eu nem fiz, mas que ele sabia, ficou difícil para mim, porque não vai ter como eu nascer de novo. E Jesus, mais uma vez, dá o caminho, dá a chave de como isso funcionava. Ele falou, na verdade, de novo eu chamo a atenção para isso. Na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Oh, glória! Glória a Deus. Irmãos, Jesus pega um dos mestres da lei e explica para ele tudo isso. Não é a tua religião. Um novo nascimento, ser uma nova criatura, não é pertencer a uma igreja. Não é cumprir rituais. Não é fazer as orações. Não é participar das festas. Não é guardar o sábado. Ser nova criatura é nascer da água e do Espírito.
é deixar de agir como quem é nascido da carne, passar a agir de acordo com quem é nascido do Espírito. É simples assim. E é interessante que se a gente for fazer uma comparação desse texto com Mateus, falei que a gente ia passear na Bíblia, né? Abre lá, Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 3. É bom que eu estou dando muito texto para vocês, que enquanto vocês abrem, eu tomo uma aguinha aqui, ó. Mateus 18, de 1 a 3. Mateus 18, de 1 a 3. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino de Deus? E Jesus fez assim: você, é criancinha, você mesmo, a criancinha, vem. Colocou no meio deles assim. É o que fala, o versículo 2 fala: chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente leu aqui? Para quem Jesus falou isso? Participa aí, gente, senão vocês vão dormir daqui a pouco, vai. Para os discípulos. Jesus falou para os discípulos, amém? Jesus falou para os discípulos. E o que ele fala no versículo 3? A não ser que vocês se convertam. Ele não estava falando para qualquer um. Ele não estava falando agora para os fariseus. Não estava falando para os saduceus. Não estava falando para ninguém de fora do grupinho dele. Ele olhou no rostinho de cada um dos discípulos dele e falou assim: se vocês não se converterem. Vocês concordam que aqui ele estava falando já para seguidores? Ele não estava mais falando para um povo estranho, ele estava falando para pessoas que já seguiam, que compartilhavam o pão com ele no dia a dia, que faziam as coisas que ele mandava, que operavam milagres. É interessante, né? Se a gente for ver o contexto disso aí, ó, os próprios discípulos que caminhavam diariamente com Jesus não tinham entendido nada da dimensão do que era o reino. O que era o reino? Será que eles já eram realmente novas criaturas nesse momento? Qual que era a importância não só de recomeçar, mas de permanecer em constante transformação, o que a gente chama de processo de santificação? Quando a gente começa esse versículo, ele começa meio aleatório assim, né? Naquele momento os discípulos chegaram e perguntaram. Vamos trazer um pouco do pano de fundo aqui dessa história. A que momento estamos nos referindo? Isso aqui a gente vai ver bem claramente nos evangelhos paralelos, tá? Que se situam. Então, quando a gente vê lá em Marcos, capítulo 9, versículos 33 e 34, também em Lucas, capítulo 9, de 46 a 48, os discípulos estavam falando entre eles quem era o maior dentro do grupo. E aí, quando a gente chegar lá no céu, quem que vai ser o cara, o brabo? Quem que vai ser o... Ó, quem vai sentar aqui do ladinho de Jesus, um desse ladinho? Né, o que Tiago e João pediram? Eu quero sentar desse ladinho, o outro irmão desse ladinho. Essa discussão ocorreu depois do que, irmãos? Antes dessa pergunta que eles fizeram para Jesus, e Jesus chamou a criança e falou: vocês precisam ser exatamente igual a ela. Ela ocorreu logo após Jesus ser transfigurado diante de Pedro, Tiago e João.
Eles estavam no Monte da Transfiguração junto com Jesus. Isso aqui foi exatamente depois, isso está em Mateus 17, de 1 a 13, tá? Isso foi exatamente depois de Jesus curar um menino possesso, que os discípulos não conseguiram curar. Isso foi exatamente depois de Jesus anunciar mais uma vez que ia morrer, que está lá em Mateus 17, de 22 a 23. E o que a gente entende é que enquanto Jesus estava fazendo a obra, estava curando pessoas, estava cumprindo a vontade do Pai, conversava sobre sofrer, sobre morrer, sobre propósito, os discípulos estavam completamente preocupados com posição e status. Tudo aquilo que fica aqui, tudo aquilo que não vai. Por isso Jesus, com uma delicadeza, disse para cada um deles assim: vocês precisam se converter. E aqui a gente está falando de conversão não só de aceitar quem Jesus era, porque eu creio que os discípulos já tinham reconhecido quem ele era. Olha esse pano de fundo que a gente deu. Eles viram no monte Jesus transfigurado, eles viram Jesus curar um menino que era possesso por um demônio que ninguém conseguia tirar. Eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles precisavam se converter dos seus caminhos, mudar de direção mais uma vez, voltar para o primeiro amor, entender o que Jesus estava falando. Marquinhos, o que você quer dizer com tudo isso? Enfim, o que é ser uma nova criatura? Meu irmão, ser uma nova criatura é voltar a ser uma criancinha. E eu não estou falando de você ser um neófito na fé. De você voltar a praticar as mesmas coisas que você praticava somente quando você se converteu. Porque faltava um pouquinho de experiência, né? Faltava um pouquinho de entendimento. Mas sobrava amor pela causa. Ser uma nova criatura é perdoar quando você tem razão para guardar mágoa. Ser uma nova criatura é amar a qualquer um sem interesse. Ser uma nova criatura é ofertar para quem não pode te retribuir nada de volta. É dar para alguém que não pode te dar nada. É entregar aquilo que não pode ser devolvido. Ser uma nova criatura é entender que às vezes é preciso mudar de tom em uma conversa. Que às vezes é preciso mudar o foco. Que às vezes é preciso principalmente mudar o coração. Isso é ser uma nova criatura. Andar em novidade de vida. Mas se a gente está falando que estar em Cristo, passar por essa transformação, voltar a ser como uma criancinha, em pureza, em ardor. É muito engraçado quando eu leio esses textos, depois que eu virei pai, eu li esses textos e entendi de uma forma diferente. Porque tudo na minha filha é muito intenso. Ana Lu é intensa para tudo. Ela parece uma novela mexicana 24 horas por dia. Se está doendo muito. É verdade ou não é, sogrinha? Se ela está alegre, ela está muito alegre. Se ela está triste, ela está derramando em lágrimas. É o tempo todo extremamente intenso. E eu creio que quando eu li esse texto depois da Ana Lu, eu entendi ele de forma diferente. Eu preciso ter intensidade para viver minha vida com Cristo. Não é uma vida morna, não é uma vida devagar, não é uma vida... É uma vida entregue, 100%, o tempo todo. Como que estar em Cristo se manifesta em nossas vidas, meus irmãos? Se estar em Cristo nos faz uma nova criatura, ok. Nos convertemos, passamos pelas águas, nos tornamos novas criaturas. Estamos buscando a santidade, tentar viver isso aqui que Jesus falou. Viver igual essa criancinha em intensidade, em pureza. Como que isso se manifesta na vida do crente? Primeira coisa que se manifesta na vida do crente quando ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passam. As coisas velhas já passaram.
Aquilo que eu tinha, aquilo que eu vivia, aquilo que me interessava, não me interessa mais. Aquilo que me atraía tanto já não me atrai mais. A minha vida é para esse Deus. O meu desejo é para Ele. A minha vida é para Ele. O meu louvor é para Ele, minha gratidão é para Ele. É tudo dele. E as coisas começam a mudar. Não estou falando que a gente vai ser perfeito. A gente vai, de vez em quando, dar uma, né? A gente falha, a gente erra. Mas quanto mais perto do foco, quanto mais no centro da vontade de Deus, menos a gente erra. É interessante como as coisas funcionam, né, irmãos? Abram lá em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 32. Efésios, capítulo 4, de 22 a 32. Eu tô com a garganta muito seca, mas se eu continuar tomando água, daqui a pouco eu vou ter que deixar vocês esperando para ir no banheiro. Efésios 4, 22 a 32. Olha que versículo poderoso, irmãos. Beleza? Efésios 4, de 22 a 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ah, irmãos, eu creio que aqui não foi só eu. Isso aqui já aconteceu com vocês também. Você já pecou. E eu poderia até dizer minutos, mas eu vou dizer segundos. Segundos depois você se arrependeu. Você fala assim, se eu fosse um pouquinho mais crente, eu não tinha feito isso desse jeito, né? Sabe? Já aconteceu, não é? Só comigo? Já aconteceu, né? Uma vezada só, talvez. Mas você peca no segundo. Você fala, nossa, mas para que eu... Você deu aquela palavra torta, sabe quando alguém te machucou? Eu gosto dessa parte, Marquinhos, eu sou crente. Mas nessa parte eu sou crente do Antigo Testamento. Eu sou aquele crente do olho por olho, dente por dente. Eu sou bonzinho. Mas pisou no meu carcanhar, já leva logo uma capoeira. Mas esse aí é o seu novo homem? Essa é a nova criatura? Isso é o melhor que você tem para oferecer para Deus? Irmãos, eu não sou super-homem, tá? Eu erro tanto ou mais do que vocês. Mas se a gente não entender que isso aqui não pode ser assim, que eu preciso mudar, que eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas, tem alguma coisa muito errada comigo. Ou eu não entendi nada disso aqui que eu estou pregando, do que está na palavra de Deus. Ou talvez seja um pouquinho pior ainda, eu nem estou entendendo que eu estou errando. Que por si só implica em dizer que eu também não entendi nada disso aqui que eu estou lendo. Porque se você nem reconhece o seu pecado para se arrepender, Marquinhos, você não sabe como é difícil para mim pedir perdão. Eu sou colérico. Azar seu, irmão. Você pode ser o que você quiser. Colérico, sanguíneo, melancólico. Depois vocês conversam com a Dai sobre isso, eu não entendo muito disso não. Mas eu não estou falando sobre o seu temperamento. Eu estou falando sobre o temperamento de Cristo que tem que estar dentro de você. Isso aqui talvez seja mais difícil para uns do que para outros. Liberar perdão. Eu tenho um problema sério, irmãos, que do jeito que as coisas vêm, as coisas voltam. Sai a besteira, eu falo a besteira primeiro, depois eu falo, nossa. Minha mãe fica maluca comigo, ela fala que eu faço piada nas horas que não pode. Mas a hora que eu vi, já saiu. Esse é meu eu. Mas uma triste notícia para mim e para você. Deus não está interessado no meu eu sem Ele. Em quem eu era antes dele. E falar assim, esse sou eu, assim nasci
e assim morrerei, você está incapacitando a palavra dele, que diz que é ele que vai te mudar. Quanto à antiga maneira de se viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, que são provenientes da verdade. Lembra daquele versículo? Conhecereis a verdade vos libertará? Sabe qual é a primeira libertação que isso aqui dá para você? De você mesmo. De quem você era. É a primeira coisa que a verdade vai te libertar. Aquele que você era antes de mim, eu tenho alguém novo para você ser. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Cada um de vocês deve falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do pôr do sol, ou antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com suas mãos, para que tenham que repartir com o que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para a edificação dos outros. Nossa, Marquinhos, estou fazendo uma fofoca gospel aqui. Estou contando, mas é só para a irmã orar. Não é. Dá para orar sem fazer fofoca, irmão. Dá para orar, não dá? Para orar sem fazer fofoca? Fofoca gospel não existe não, viu, gente? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, um para com os outros. E, onde a gente culmina aqui? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou seja, mais uma vez, Deus não só falou o que devia ser feito, mas Ele mostrou como. Eu te perdoo, meu filho. E agora você perdoa ele. Eu te perdoo, meu filho. Então você perdoa ele. Eu te perdoo. Então você perdoa ele. Então quando a gente está em Cristo, quando a gente entendeu o que é realmente, as coisas velhas já passaram, a mentira dá lugar para a verdade, o ódio dá lugar à misericórdia, a impureza dá lugar à santidade, a raiva dá lugar para a compaixão. As coisas mudam. As coisas mudam. Se você era uma pessoa altiva, agora você tem mais tranquilidade para utilizar as palavras. Pensar um pouquinho para tentar não ferir o irmão. Independente do que ele tenha feito contra você. João capítulo 2, versículo 12. Coisas velhas já passaram. 1 João capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Eita glória! O que é as coisas velhas se passaram? Jesus dizendo para você, eu não me importo com o teu passado, eu não me importo o que você fez, eu não me importo o que você foi, eu não me importo quem você machucou, ou quem te machucou também, mas eu te perdoo e te chamo para viver uma nova vida. Lá em Romanos 6,4 vai falar o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se Deus já te perdoou, por que você vive preso nas coisas do seu passado? Se Deus já perdoou você, por que você vive preso nas coisas do seu passado? As coisas velhas se passaram. E o seu passado está envolvido nessas coisas velhas aí. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Romanos 12, versículos de 1 e 2. Vai dizer assim. Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu estou correndo um pouquinho mais com o texto aqui, gente, porque falaram, ó, você tem que falar, tem que acabar ali, né? Dá uma agilizada aí. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 6,15 vai falar assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criação. Paulo enfatizando mais uma vez que não é a lei. Quando a gente entende que tudo se fez novo, e a gente pega todo esse pano de fundo que a gente conversou, a gente está falando que Cristo te deu uma nova identidade. Um novo caráter. Uma nova mente. Uma nova missão. E como eu sei se realmente eu estou vivendo uma nova vida? Como eu sei se realmente eu sou uma nova criatura? Mais importante, como eu sei realmente se eu estou em Cristo? Se eu estou vivendo em Cristo? Em 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não tem como dizer que eu estou vivendo em novidade de vida. Se quando alguém me vê no meu trabalho, se quando alguém me vê na minha casa, se quando alguém me vê no racha, não vê a figura de Cristo. Isso é novidade de vida. Isso é ser uma nova criatura. É dizer que eu estou andando exatamente como ele andou. Vencendo as tentações, vencendo o pecado, vencendo o meu eu, matando o meu ego diariamente. Sabe aquele é necessário que ele cresça e eu diminua? Todos os dias, um pouquinho mais de Cristo, um pouquinho menos do Marquinhos. Todos os dias, um pouquinho mais dele, um pouquinho menos de mim. Até que não sobre nada do meu eu. Partindo para o final, queria pedir para o pessoal do louvor já se posicionar aqui para a gente cantar uma última música. Todo mundo quer um tempo novo, irmãos.
Todo mundo quer algo novo. Talvez você esteja querendo algo novo na tua família, nos seus relacionamentos. Talvez você esteja querendo algo novo para essa igreja. Fala, a gente precisava passar por uma mudança, algo tão bom, né? Algo que pode trazer algo no seu ministério. Eu precisava de uma mudança no meu ministério, Marquinhos. Eu precisava de mais ajuda, eu precisava de mais pessoas, de mais envolvimento. Deus conhece teu coração e as suas necessidades. Mas enquanto nós estamos querendo algo novo, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa igreja, estamos dispostos a ser novas pessoas? A ser a mudança que a gente quer ver no outro? Irmãos, a gente está passando por um momento agora extremamente importante para a vida da igreja. A gente está num momento de transição pastoral, processo de sucessão pastoral. Mas fica uma pergunta aqui para vocês. Quando esse novo pastor chegar, ele vai encontrar uma igreja que também se tornou uma nova igreja? Ou ele vai encontrar aquela igreja do passado? Essa igreja vai ser uma nova igreja quando nós tivermos um novo pastor? Entendam que uma coisa não está linkada diretamente à outra. O ser igreja e andar em novidade de igreja não depende de um novo pastor. Depende de nós, a igreja. Eu quero ser uma igreja nova. Não quero esperar uma novidade trazida por algum pastor qualquer. Será que nós já somos a igreja nova que Deus quer que nós sejamos? Que tipo de igreja esse novo pastor vai encontrar quando chegar aqui? É uma igreja que quer mudanças, uma igreja que decidiu ser a mudança. Irmãos, hoje é um tempo de renovo. Hoje é um tempo de restauração. Cristo continua a fazer tudo novo. É uma chance que você tem de participar de cada um dos processos desse versículo. De estar em Cristo, de ser uma nova criatura, de ver todo o seu passado deixado para trás e andar em novidade de vida. É dia. Hoje é tempo. Cristo continua a fazer tudo novo. Você está disposto a permitir que o Espírito renove no seu coração o seu propósito e o seu amor por Ele? Feche seus olhos, por favor. Vamos fazer uma oração. Você entendeu o que foi pregado aqui nessa noite? Você entendeu essa palavra que foi ministrada? Irmãos, eu sei que é comum, que é normal, o desânimo, o abatimento, as dores do dia a dia, a nossa agenda lotada o tempo todo. A gente não tem tempo mais de sair com os amigos, de ter um tempo de qualidade muitas vezes com a nossa família. O tempo nos come pelas pernas. E muitas vezes deixamos as coisas mais importantes de lado para atender as demandas que são urgentes. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Você está disposto a se entregar mais uma vez a esse Deus? E eu não estou falando, gente, de aceitar Jesus de novo. Aceitar uma vez só é mais do que o suficiente. Eu estou falando de estar nele. Eu estou falando de trazer à memória o seu primeiro amor.
Eu estou falando de não permitir que seu coração se esfrie, que você se afaste do que realmente importa. Se você quer firmar esse compromisso com Cristo de novo, nessa noite, eu gostaria que você levantasse sua mão no lugar que você está. É um compromisso seu com Cristo. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero que cada dia mais, Senhor, tenha um pouquinho menos de mim e um pouquinho mais de ti na minha vida. Eu quero ser tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, Senhor, que não sobre mais espaço para mim mesmo, que não sobre mais espaço para o meu ego, que não sobre mais espaço para o meu temperamento, mas que só se ache a ti dentro de mim, Pai. Levante sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Você quer refazer esse compromisso com Ele? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu conheces o coração de cada um dos que estão aqui nessa noite. Tu sondas, ó Pai. Tu sabes as necessidades. Tu sabes o quão feridos e magoados cada um pode estar, Senhor. O quanto as demandas do dia a dia nos afastam de Ti, da Tua casa, da Tua obra, da Tua missão. Mas, Senhor, se acharam nessa noite homens e mulheres que estão dispostos, Senhor, a voltar ao primeiro amor, a se reencontrar contigo, a se dedicar mais a Ti, a realmente esquecer o passado, Pai, as amarguras, as aflições, as dores, e descansar no Teu colo, Pai. Ser com cada um desses irmãos que ergueram suas mãos. Cuida deles, Senhor. Guarde, protege, que eles Te sintam nessa caminhada todos os dias ao lado dele, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que Teu nome seja exaltado nessa noite, que Tua palavra faça efeito, Senhor, e que a começar em mim, que ela germine e crie mudanças, em nome de Jesus, amém, amém. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos cantar um último louvor, e logo após esse louvor